Tu és santo, Pai. Glória a Deus. Nós te damos graças. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, que honra, que privilégio que Deus nos concedeu essa oportunidade Glória a Deus. de poder engrandecer, de poder adorar aquele que vive e reina eternamente. Amém? Amém. Quero deixar um versículo para a igreja que lá se encontra em Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Amém? Guarde esse versículo no seu coração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos interceder a Deus em favor de cada vida, em favor de cada nome. Creia e acredite que para mim é impossível, mas para o nosso Deus que fez o céu, que fez a terra, para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Nós te agradecemos nessa noite. Nós te adoramos, soberano, poderoso. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso, Pai. Nós já te louvamos, te agradecemos, te adoramos. Chegou o momento, Pai, de nós orar. Chegou o momento de nós interceder ao Senhor em favor, meu Deus, de cada vida, em favor de cada alma, Pai, que se encontra nesse caderno de oração. Pai, nós não sabemos o que essas pessoas estão enfrentando, nós não sabemos o que essas pessoas estão passando, Pai, mas a Tua palavra nos diz nessa noite que Teus olhos passeiam sobre a face da terra. Se os Teus olhos passeiam, meu Pai, o Senhor tem visto, o Senhor tem contemplado, meu Pai, o que essas pessoas estão passando, mas nessa noite, pelo poder da Tua palavra, pela grandeza do Teu nome, nós repreendemos, Pai, toda obra do mal, nós repreendemos, Pai, toda enfermidade, toda doença, nós paralisamos toda ação negativa, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, que tem afligido essas pessoas, meu Pai, que tem tocado nessas vidas, meu Deus, tirando a paz, tirando a tranquilidade, tirando até mesmo, Pai, o fôlego de vida, Pai. Mas nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré, quando a Tua igreja ora, o Senhor ouve, Pai, e nessa noite eu te peço, ouve a oração do Teu Filho que está intercedendo em favor de cada nome, em favor de cada vida, Pai. Nessa noite nós, em nome de Jesus, abençoamos essas vidas e colocamos cada vida nas Tuas mãos, Pai, crendo que o Senhor é poderoso e é poderoso para guardar e livrar, em nome de Jesus. Amém? Peço para o nome do Senhor Jesus, para agradecer pela oportunidade. Amém? Quero chamar o diácono Leandro, que vai trazer a mensagem para nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Deus abençoe vocês que estão conosco em casa. Fique conosco até o final também. E Deus vai falar no seu coração. Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá, cooperador Cleiton. Tudo pronto aí? Quem veio com fé nessa noite? Glória a Deus. Com muita fé mesmo. Glória a Deus. É Aleluia. isso aí. Amém. Isso aí. Vamos lá? 1 Samuel 16, 7. 1 de Samuel 16, 7. Hoje nós vamos meditar sobre a vida de uma pessoa que foi chamado segundo o coração de Deus. Quem sabe quem é? Davi. A gente vê Moisés, a gente vê Abraão, a gente vê Josué, José, mas o único que recebeu o título de segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus na palavra, na Bíblia, foi só Davi. Então vamos lá? Amém. Diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Feche seus olhos, vamos elevar uma oração ao Senhor. Senhor Deus, Pai soberano, todo-poderoso, ó Pai, estamos aqui, ó Senhor, para ouvir, ó Pai, mais uma partícula, Pai, do céu, do alto, para as nossas vidas, ó Pai. Viemos aqui receber a direção, ó Senhor, do Senhor, ó Pai, para nos conduzir nesses
dias maus sobre a face dessa terra, Pai. Nos orienta, Pai, nos usa, Pai, nessa face dessa terra, Pai, como um canal de bênção na presença do Senhor, ó Pai. Eis-nos aqui, Pai. E neste momento, Senhor, a Sua palavra, o Espírito Santo do Senhor, venha nos conduzir e nos direcionar, Pai. Que nós venhamos a diminuir, o Senhor crescer nas nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja pode se assentar dando uma linda salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca o tema pretinho na projeção. Quem não trouxe a sua Bíblia pode acompanhar na projeção. Nós vamos pegar o capítulo 16 de 1 Samuel. Mas antes comigo, leia aqui o tema da noite. As aparências. Agora para Jesus. As aparências. Engano. As aparências enganam. Não viva de aparências. Sabe por quê, irmãos? As aparências enganam. Mesmo Samuel sendo um homem de Deus, mesmo Samuel sendo um profeta do Senhor, naquele momento ele olhou para as aparências. E no texto que acabamos de ler, que nós vamos aprender nessa noite, Deus olha para ele e fala assim: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o que está lá dentro, lá no fundo do coração. E Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas o que significa isso? Um homem segundo o coração de Deus e uma mulher segundo o coração de Deus significa eu ser perfeito? Um homem segundo o coração de Deus significa ter uma vida comprometida com a vontade do Senhor, independente do que aconteça, independente do que vai acontecer. Eu e você temos que ficar aqui, ó, firmados no caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo de Nazaré. Se a gente olhar para o que está acontecendo, se a gente olhar para a situação, olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para o que eu estou passando, olhar para as tempestades que sobrevêm na minha vida, você pode ter certeza que eu vou desistir, porque eu tenho que viver por fé e não por vista. Por isso o tema dessa noite é as aparências enganam. Amém? Amém. Então vamos lá. 1 Samuel 16, eu vou fazer a leitura, acompanhe comigo com muita atenção. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo a Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra de vaca e em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente este está perante o Senhor, o seu ungido. Mas porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque
o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus, aleluia. Um homem, um profeta de Deus, Samuel, uma pessoa que foi escolhido desde o ventre. Que se vocês forem analisar, quando Ana chorava perante o sacerdote Eli, ela chorava pelo filho, e esse filho foi Samuel. E ela disse assim para Deus: se o Senhor me der um filho, certamente eu vou te devolver. E certamente aconteceu. Ela era estéril, aprove Deus, providenciou um milagre e nasceu Samuel. E ele foi um profeta que Deus falou com ele desde a juventude. Desde a juventude Deus falava com Samuel. E ele era muito usado por Deus. E aconteceu que o povo não quis mais, porque naquela época o profeta da parte de Deus era como um governante. Deus falava com o profeta e o profeta passava as orientações para o povo. E em certo momento o povo não quis mais receber orientações do profeta, porque as outras nações tinham reis. E certamente o povo pôs no seu coração que eles tinham que ter um rei. E assim aprove. Deus deu um rei para eles. Deus foi lá e concedeu o pedido do povo. Deus concedeu Saul. Deus foi lá, mandou Samuel ungir a Saul. E assim se fez. Saul se tornou rei. Mas Deus não vê como homem. Deus vê o que tem lá dentro do coração. E Saul não tinha o seu coração voltado para Deus. Tanto é que desobedeceu a Deus em várias situações. E aprove Deus escolher outra pessoa, outro rei, segundo o coração deles, segundo o coração de Deus. Porque Saul era um pedido do povo. Saul foi o pedido do povo, foi o rei que o povo levantou e Deus permitiu. Mas Saul não tinha totalmente o coração voltado para Deus. E aí o que houve? Deus deu a direção para Samuel: vai lá na casa de Jessé. Já estou preparando um dos seus filhos que certamente vai ser um homem segundo o meu coração. Glória a Deus, aleluia. Mas quando a gente lê aqui no versículo 1 do capítulo 16, Deus passa a orientação para Samuel. E parece que eu vejo um pouco de medo, porque certamente ele fala assim, porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo a Saul me matará. E aí Deus dá uma direção, dá uma estratégia para ele. Mas olha como o ser humano é. Nós, como servos de Deus, como pessoas fiéis a Deus, se a gente não vigiar, a gente cai pelas aparências. Por quê? Eu posso ver você aqui, mas eu não sei o que se passa no seu coração. Eu posso conviver com o meu melhor amigo, com a minha melhor amiga, mas você sabe o que se passa lá no fundo do coração dessa pessoa? Um profeta ungido de Deus, quando Deus deu uma ordem para ele, ele temeu, não, mas Saul pode me matar. Quando ele ficar sabendo que eu fui lá e ungi um dos filhos de Jessé, certamente ele vai me matar. E Deus dá uma direção para ele, e assim ele vai. E aí, se achegando na casa de Jessé, pai de Davi, aí os filhos deles vieram. O primeiro, Eliabe, pela aparência, tinha aparência de estatura, tinha uma aparência de homem de guerra,
E aí Samuel certamente pensou em seu coração: esse é o escolhido de Deus. Mas o que me chama a atenção, que mesmo um profeta de Deus como Samuel, se ele tivesse parado para analisar, por quê? Foi mesmo assim quando Saul era um homem forte. A Bíblia narra que ele, dos seus ombros para cima, não tinha mais pessoas elegantes igual eles, vamos dizer assim. E aí a primeira coisa que ele faz é ele vê e olha pelas aparências. E Deus dá uma repreensão, dá uma direção e fala assim: eu não vejo como o homem vê. O homem vê pelas aparências, os homens julgam pelas aparências. Você já julgou alguma pessoa pela aparência? Eu já. Um conhecido meu, eu olhava para ele assim e falava, pensava uma coisa dele, mas aí depois, se aprova nós começar a trabalhar junto, eu vi, nossa, mas eu pensava muito mal, eu julgava muito mal, porque quando você passa a conhecer as pessoas, você vai conhecer de verdade. E nós somos seres humanos. Se nós não vigiarmos, se nós não seguirmos a direção de Deus, acontece com a gente. A gente julga pelas aparências, e as aparências enganam. Isso você pode ter certeza. As aparências enganam. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco é este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta e o unge, porque é este mesmo é. E aí foi escolhido um homem segundo o coração de Deus. Davi não foi escolhido segundo o coração de Deus porque ele era perfeito, porque certamente ele não era perfeito. Se você é um bom leitor da Bíblia, você vai analisar que Davi, ele cometeu erros, no meu ponto de vista, até piores do que Saul, porque ele teve erros muito graves e teve consequências muito graves, mas Deus olhava para o coração. Saul, quando pecou ao Senhor, quando desobedeceu ao Senhor, sabe o que ele fez? Ele deu desculpas. Por isso eu te digo, Deus ele perdoa pecados, mas ele não aceita desculpas. Por isso um conselho da parte de Deus que eu quero te dizer: se você que dá muitas desculpas para Deus, se oriente na palavra de Deus. Deus ele perdoa pecados, mas ele não aceita desculpas. Porque Davi, quando ele foi pego, quando Natan, o profeta Natan, se achegou diante de Davi e falou: Davi, certamente Deus descobriu o seu erro. Ele se prostrou de joelho, ele pediu perdão a Deus, ele tinha um coração sincero. E Davi tinha qualidades de um coração segundo o coração do próprio Deus. Certamente ele tinha princípios que muitos nomes, muitos heróis da fé, ele tinha algo a mais. Porque se a gente analisar, o único
que foi chamado de segundo o coração de Deus, de homem segundo o coração de Deus, foi Davi. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ver qual que eram os princípios que Davi tinha e se qualificava como um homem segundo o coração de Deus. Primeiro princípio que eu vou destacar aqui: Davi ele tinha muitas fraquezas. Davi ele tinha muitos defeitos, assim como nós todos temos. Pecou. Mas quando Davi ele pecava, quando Davi pecou, Davi ele reconheceu os seus erros. Reconheça os nossos erros. Todos nós somos seres humanos. Mas uma coisa que eu tenho que analisar na minha vida: como que está a minha vida? Todos nós sabemos onde erramos. Todos nós sabemos onde temos que melhorar. E não vai adiantar nada eu dar desculpa, foi fulano, ou foi ciclano, ou foi o pastor, ou foi o governo. Eu sempre falo isso, porque eu vejo dessa forma. Deus ele perdoa pecados, mas ele não aceita desculpas. E toda vez que nós damos desculpas, nós estamos tirando das nossas costas. E se eu não estou errado, então eu não preciso melhorar. Mas toda vez que eu reconheço que eu preciso melhorar, eu reconheço os meus erros, as minhas falhas, eu me torno uma pessoa mais humilde. Segundo princípio, humildade. Davi ele se humilhava na presença de Deus. Davi ele tinha um conceito que às vezes até sobressaía os demais. Davi ele reconhecia, Davi ele era humilde na presença de Deus. Davi, quando ele buscava uma direção, ele consultava o Senhor. Você pode ver que nos momentos mais difíceis da vida dele, nos momentos mais difíceis da vida de Davi, ele consultou ao Senhor. Ele não foi fazendo o que dava na telha, ele não foi seguindo a orientação de quem não segue a Deus. Porque se eu me lembro bem, o comandante de guerra de Davi, ele queria exterminar o rei. Ele falou assim: agora o Senhor entregou Saul nas tuas mãos. E Davi falou assim: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Mesmo Saul querendo matar ele, mesmo Saul perseguindo ele, Davi, ele reconhecia a voz de Deus. Ele aprendeu a consultar ao Senhor nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação. E é isso que nós temos que aprender. Todas as vezes que nós viemos aqui no culto, nós escutamos uma palavra, é uma direção que está saindo daqui da palavra de Deus para as nossas vidas. Davi reconhecia os seus erros. Davi era humilde, se humilhava na presença do Senhor. Davi consultava o Senhor. Davi tinha um princípio de honra. Davi, ele tinha um princípio de honra que era inquebrável. Inquebrável, porque mesmo tudo favorecendo, ali o rei Saul era a chance dele. A palavra de Deus, a palavra aqui diz até que o Senhor fez Saul cair num profundo sono. E o comandante de Davi falou assim: eis agora, o Senhor entregou o rei nas tuas mãos. Aí ele corta a orla do manto de Saul. Aí o coração dele se estremeceu, o coração dele doeu. E ele falou assim: ai de mim, e ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Porque não importa, você quer quebrar princípio? Você quebra, mas eu não vou quebrar. Assim ele falava, até o filho dele queria tomar o reinado dele, Absalão. Teve um momento da vida de Davi, por causa das consequências do seu pecado,
Absalão, o filho dele, queria tomar o reinado dele. E o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu para não quebrar princípios. O que eu diria? O que eu diria que ele disse? Se meu filho quiser quebrar um princípio de honra, ele quebra. Eu não vou quebrar, eu vou fugir. Assim como José fugiu da presença da mulher de Potifar. Em muitas situações, se você não querer, não escolher quebrar princípios da parte de Deus, você vai ter que fugir. A própria Bíblia diz assim: fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Não é porque somos covardes. Davi não era covarde. Muitas situações nós vamos ter que fugir da aparência do mal, se não quisermos quebrar princípios. E Davi se arrependeu. O propósito de tudo do que Jesus veio, João Batista veio, a maioria dos profetas, o que eles pregavam? Arrependimento. Arrependei-vos. Jesus veio pregando o arrependimento, e Davi, ele se arrependeu. Olha o que ele diz lá no Salmo 51. Coloca aí, Cleitinho. Salmo 51. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 51. Coloca o versículo 10, por favor. Olha o que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Prossegue. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me como um espírito voluntário. Olha o que ele diz. E é isso que nós temos que analisar e trazermos para a nossa vida e aprendermos, porque não somos perfeitos, nós podemos melhorar. Davi, ele não era perfeito. Ser um homem segundo o coração de Deus, ser uma mulher segundo o coração de Deus, não significa ser perfeito. Porque eu não quero te desanimar, mas você não vai conseguir ser perfeito na face dessa terra. Mas você vai poder melhorar. Você pode melhorar dia após dia. É uma melhoria contínua. Hoje eu posso ser melhor aqui, então eu vou ser melhor aqui. Mas se não tiver arrependimento, se não tiver reconhecimento, se não tiver humildade, e se não consultar o Senhor, irmãos, vai ficar muito difícil você conseguir cumprir a sua missão na face dessa terra. Porque se você tem um alvo e um objetivo, e você quiser cumprir o seu objetivo até o fim, se o seu objetivo for Cristo, você vai ter que perseverar, você vai ter que se humilhar na presença de Deus, você vai ter que ter a direção de Deus consultando o Senhor, porque, como diz o ditado, é um leão para cada dia, ou até mais. Ou você, como o pastor disse, você mata um boi e deixa o outro amarrado já. Mais ou menos assim. E a tendência agora é as coisas ficar cada vez mais difíceis. Por quê? Porque eu estou dizendo? Porque os irmãos estão dizendo? Porque o mundo está dizendo? Não, porque a palavra tem que se cumprir. A palavra vai se cumprir, queira eu queira nós queiramos. A palavra vai se cumprir. E nós temos que olhar para a palavra. Se eu tenho um objetivo, que é Jesus Cristo de Nazaré, que é ir morar no céu, o que eu tenho que fazer? Perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você já viu um campeão? Você já viu um vitorioso desistir? E se nós não pegarmos todas as instruções de Deus, se nós não pegarmos
tudo que Deus nos ensina dia após dia, culto após culto, se nós não se esforçarmos na presença de Deus, oh irmãos, aquele que não se esforçar, aquele que não perseverar, vai ficar cada vez difícil para você permanecer. Porque eu e você, nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos que nós temos que orar. Não sabemos? Sim ou não? Sim. Nós sabemos. E por que às vezes a gente não vigia? Nós sabemos que a gente temos que ter uma vida constante com Deus, de oração, de leitura da palavra. Nós sabemos que nós temos que se esforçar para vir nos cultos. Nós sabemos de tudo isso. Quem lembra de terça-feira passada? O que está te afastando do amor de Deus? O que está nos afastando do amor de Deus? Será que é a tribulação? Será que é a angústia? Eu estou muito angustiado? Quem se lembra? Se eu e você não tivermos um objetivo, um alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré, seguindo a direção, as orientações que é nos dada dia após dia, vai ser muito mais complicado para a gente chegar lá no prêmio da vitória. Sabe por quê? Outro exemplo, ó, Josué 9:3. Josué 9:3. Coloca aí, Tetinho. Leidmar. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Sabe por quê? Samuel era um profeta de Deus. Samuel era um ungido de Deus desde o ventre. Ele foi um escolhido por Deus. Josué era um general de guerra. Josué, ele viu o mar vermelho se abrir. Josué viu as pragas do Egito. E olha o que aconteceu com ele, ó. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, tá certo? Usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram os sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vindos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Grosso, só daí. Olha o que aconteceu. Josué tinha saído de batalhas vitoriosas. Josué, ele tinha vencido guerras sob orientação e direção de Deus. No momento que ele não consultou ao Senhor, olha o que aconteceu. Ele foi enganado. A cidade vizinha daquela época de Josué, que era as próximas a entrar em conflito, eles viram que Deus ele estava dando vitória para Josué, e eles se amedrontaram. E o que houve? Aí eles usaram de astúcia, organizaram um plano para fazer um concerto. A palavra, lá naquela época, se eu te desse uma palavra, irmãos, a palavra ela valia muito mais do que ouro. Não é igual nos dias de hoje, que a palavra hoje em dia está cada vez mais difícil confiar nas pessoas, está cada vez mais difícil confiar no ser humano na face dessa terra. Lá naquela época não. Eles organizaram um plano, usaram de astúcia e foram lá, se vestiram com panos velhos, se organizaram e foram lá em Josué e falaram para ele, nós vimos de uma terra distante, faz uma aliança conosco. E aí Josué não consultou ao Senhor e fez uma aliança com eles. E quando foi ver o que era de verdade, eles foram enganados. E a estratégia do inimigo é enganar.
estratégia do inimigo é enganar, é mentir, é roubar a nossa fé, é fazer com que a mentira se torne a verdade. Quem ainda não está vendo a mentira se tornar verdade nos dias de hoje? E as pessoas defender com unhas e dentes a mentira, falando que é a verdade. E isso é uma estratégia do inimigo desde lá de antigamente. E até os dias de hoje ele usa cegueira, nos deixar cego espiritualmente, para que a gente não possa ver as maravilhas de Deus. Se eu e você não formos pessoas com uma visão espiritual, nós vamos quebrar princípios. Nós vamos quebrar princípios fundamentais na nossa vida. Mentira. Quem é o pai da mentira? João 8,44 lá diz que o diabo é o pai da mentira. E se eu me faço um mentiroso, quem eu sou? A única denominação de pai de mentira que pode se denominar é eu ser um mentiroso. Se eu sou um mentiroso, eu sou filho de quem? Se é o diabo que é o pai da mentira. E o que tem de pessoas na face dessa terra contando mentira, irmão? Na cara dura, na cara lavada. Mas o que eu tenho que entender, se isso quebra um princípio, mesmo que custe o que custar, mesmo que custe o meu emprego, e aí? Ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço aos homens? Segundo o coração de Deus, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se meu patrão chega lá e fala assim para mim: ô Léo, você vai ter que ir numa audiência aí, mas eu quero que você conta isso, isso e isso. E agora? E agora, o que eu faço? Eu obedeço a Deus ou ao homem? Se eu tenho um princípio, irmãos, se eu tenho um princípio, em primeiro lugar, sigo os princípios de Deus, certamente eu tenho que obedecer a Deus, não a homens. Porque o homem certamente vai enganar, certamente vai ser enganado pelas aparências. E no mundo de hoje nós estamos vendo cada vez normal. Tudo é normal. Não sei se vocês já se depararam com essa frase, tudo é normal. Vocês já ouviram isso? Sim. Ah, não, irmão, tudo é normal. Isso aí era antigamente. Antigamente lá no passado. Agora mudou. Mas o que mudou, irmão? Nada mudou. A palavra de Deus não muda. Deus não muda. Eu posso mudar, mas Deus não. Se Deus falou que é. Agora, para massagear o ego das pessoas, eu tenho que quebrar princípios. Eu tenho que falar que Deus aprova isso. Eu tenho que falar que Deus aprova aquilo. E aí? Vocês acham que tudo que está acontecendo na face dessa terra, nas igrejas? Por que será? Por que será? Vocês acham que está tudo normal? Não estou falando dentro do mundo agora, estou falando da igreja. Dentro das igrejas, o que está acontecendo? Está tudo indo contra isso aqui, ó. Está tudo indo contra isso aqui. E certamente, o que é que o Senhor diz? Se vós me deixardes, certamente eu deixarei. Aí depois eu olho e falo assim: oh, Deus me abandonou. Não, Deus não abandona ninguém. Se eu não vigiar, se eu não for uma pessoa com visão espiritual, se eu não pegar todos os dias e me alimentar da palavra de Deus, eu vou me alimentar do quê? Se eu não me alimentar da palavra de Deus, eu me alimento do quê? Das coisas do mundo. E o que vale mais? Se
Se alimentar das coisas do mundo? Ou das coisas que vai te fortalecer no dia mal? Ou das coisas que vai fazer com que você siga até o final? Ou das coisas que vai fazer você perseverar até o fim? Ou das coisas que no dia mal, no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia da dor, vai te deixar de pé? Mas a maioria das pessoas está escolhendo o lado carnal, se alimentar das coisas do mundo, e pior ainda, trazer as coisas do mundo para cá, trazer as coisas do mundo para cá. Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Deus, Ele não vê como o homem vê. O homem vê o que está na aparência. Nossa, o irmão Leandro, ó, é uma pessoa 10, excelente. Mas Deus, Ele conhece o que está aqui, ó. Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Aleluia, Deus. Como está seu coração? Como está o seu coração? Tem alguma coisa aí? Mágoa, rancor? Tem algo aí? Tem que pôr para fora. Tem que pôr para fora. Davi não era um homem perfeito. Ao contrário, Davi, ele fez coisas até que se a gente parar para pensar, a gente fala assim: rapaz, não acredito que Davi fez isso. Davi, ele pôs um cara leal, um comandante de guerra leal, ele entregou para morrer. Em outras palavras, ele cometeu um assassinato. Ele orquestrou um plano e cometeu um assassinato. E ele pagou por isso. Porque toda ação tem uma reação. Não que a gente não vai pagar as consequências, mas a gente tem que reconhecer onde a gente precisa melhorar. A gente tem que se esforçar no Senhor. A palavra diz que Davi se esforçou no Senhor. Um momento o povo queria apedrejá-lo, e ele se esforçou no Senhor. Em momentos de dificuldade, na maioria dos salmos de Davi, que é para aproximadamente 74 salmos, ele foi Davi o autor. Ele dizia assim, ó: alegrei-vos, alegrei-vos, quando me disseram. Vocês sabem esse? Sim. Mas fala aqui direto. Alegrei-vos, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, ele tinha mais prazer em estar na casa do Senhor do que estar no qualquer tipo de evento, de qualquer tipo de situação. A alegria de Davi era no Senhor. Glória a Deus. E se a minha e a sua alegria não for no Senhor, tem algo de errado. Tem algo de errado. Ô irmão, a mesma alegria que você recebe um convite para uma festa, a mesma alegria que você recebe um convite para um casamento, para um aniversário, para um comes e bebes, a alegria quando te convida para a casa do Senhor, irmão, tem que ser radiante. Ou a mesma alegria, para balancear, para não dizermos assim, meia, tem que ser a mesma alegria. Quando alguém te convida para um evento gostoso, um evento legal, mas e quando alguém te convida para um círculo de oração, uma vigília, será que é a mesma alegria de quando alguém te convida para um churrasco? Quem gosta de churrasco? Eu gosto. Você gosta, Betinho? Sim, não. Quem gosta de churrasco? Mas é a mesma alegria quando alguém te convida para uma vigília? Hã? Veja bem, como está o seu coração? Provérbios 4:23.
se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Dele procedem as saídas da vida. Se você e eu não guardarmos os nossos corações, se nós nos contaminarmos com o que o mundo diz, com o que as pessoas que não servem a Deus diz, se nós não guardarmos o nosso coração, vai ser difícil a gente completar a nossa missão. Porque no dia mau, no dia da angústia, no dia do sofrimento, você vai ver quem você é diante de Deus. Porque no dia da angústia muitas pessoas se mataram, no dia do sofrimento muitas pessoas fizeram as piores besteiras da vida dela. Mas quem tem a presença de Deus, quem está alicerçado na presença de Deus, pode estar caindo, a maior tempestade, pode estar caindo a casa na cabeça dela, mas ela está ali, ó. Ela está ali, ela está firme, ela está firme. Agora, quando o alicerce é fraco, quando o alicerce não tem raiz, quando a árvore não tem raízes profundas, o primeiro vento derruba, a primeira ventania, a primeira tempestade, joga tudo para o chão. Aí fala assim: ah, eu não quero mais viver, ah, Deus me abandonou, ah, eu quero morrer. É isso que acontece quando as raízes estão ralas, estão fracas, quando o alicerce está na areia. Por isso eu te digo, irmãos, da parte de Deus nessa noite, guarde o seu coração, guarde o seu coração, não se contamine, não se contamine, porque o dia que nós ficarmos contaminados, a maior parte do nosso coração com as coisas do mundo, certamente nós não vamos ter prazer em orar, certamente a gente não vamos ter prazer em ler as Escrituras. Quem tem prazer em ler a palavra de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E é isso que estamos que fazer. Pegar as orientações de Deus, pegar os exemplos que Deus nos mostra. Davi, ele não era um homem perfeito. Pior de tudo, ele tinha muitos defeitos, mas ele buscava a Deus. Ele procurava orientação de Deus, consultava ao Senhor. Por isso eu te digo, consulte ao Senhor. Não faça nada sem antes consultar a Deus, sem pedir uma direção a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Arrependimento, reconhecer, humildade e consultar a Deus. Grave isso no seu coração. Levante, vamos se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Independente do que aconteça, independente da situação que eu e você estamos vivendo, a gente temos que viver pela fé e não pelas aparências, porque as aparências enganam. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai soberano, todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, ó Pai, estamos aqui, ó Senhor, Pai, recebendo, Senhor, mais um maná que vem do céu nas nossas vidas. Assim, Pai, como Davi, ó Senhor, era um servo do Senhor, segundo o coração do Senhor, Pai. Ó Pai todo-poderoso. E ele te pedia, Pai, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto, um coração que busque mais a sua presença. Ó Pai, a alegria dele, Pai, era estar na casa do Senhor todos os dias, ó Pai. Desperta, Pai, desperta aquele que dorme, Senhor. Ó Pai todo-poderoso, Pai, lava, Pai, o nosso coração nessa noite. Ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, com as nossas mãos estendidas ao Senhor, com compromisso, Pai, pedindo ao Senhor a sua direção, pedindo, Pai, a sua orientação sobre como devemos agir, como devemos lidar diante de muitas situações.
situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, Pai. Por isso, Pai, eu lanço uma palavra profética na vida do teu filho, da tua filha, Pai, que entrou aqui buscando uma direção, buscando, Pai, uma orientação do Senhor, ó Pai. Ó, consulta o Senhor. Sim. Aprenda a consultar o Senhor. Reconheça Ele em todos os momentos da sua vida. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Ó Pai Todo-Poderoso, lava o nosso coração, para que nós venhamos a ser pessoas, ó Pai, independentes do Senhor, ó Deus. Pessoas, Pai, que têm um compromisso, Pai, em fazer a tua vontade, não a nossa, Pai. Porque a nossa vontade, Senhor, é sempre, Pai, a que vai nos causar dano. As nossas vontades, ó Pai, vão nos levar para o buraco, Pai. Vão nos levar para consequências muito ruins, ó Pai. Mas a vontade do Senhor, ó Pai, é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Por isso, Senhor, eu te peço pela vida de cada irmão, de cada irmã. Ó Pai, oriente, dá orientação, dá direção, ó Pai, do Espírito Santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja dá uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Vamos louvar esse louvor? Aleluia, Deus. Apaga a luz aí, por favor. Feche seus olhos. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, Ele está com você.
porque todas as coisas cooperam para o bem. E se eu creio na palavra, eu tenho que crer até o final. Até o final eu tenho que crer que tudo coopera para o bem. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar o diácono Diego aqui para dar andamento no culto. Lembrando, quinta-feira é quarto de Daniel. Eita glória, amém, igreja? Amém. Quem entendeu a palavra de Deus? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você que ouviu essa palavra, que Deus te abençoe. Receba ela no seu coração, em nome de Jesus, amém?